Jornal das 6. Entrevista. Comprometido no início do programa, vamos falar agora direto de Brasília. Já está aqui conosco, via plataforma digital, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, nosso entrevistado de hoje. Boa noite, ministro. Boa noite, Enio. Boa noite, Gustavo, Marco e os ouvintes aí da 96. Ministro, primeiro agradecer pela disponibilidade e pela atenção aqui a 96 FM e ao Jornal das 6. Eu gostaria de saber o seguinte: Bolsonaro visita o Rio Grande do Norte dia 21, a pauta já está definida, está confirmada essa visita, ministro? Sim, dia 21 ele vai estar no Rio Grande do Norte. Nós vamos fazer aí uma pauta ligada a entregas aqui do Ministério do Desenvolvimento Regional e principalmente do Ministério da Agricultura, né? A ideia é irmos para o interior do estado e tratarmos de uma série de eventos ligados à questão de segurança hídrica e regularização fundiária. Ministro Rogério, boa noite. O senhor está sendo conhecido aí pela mídia como um ministro que está integrando o presidente Jair Bolsonaro ao Nordeste. Como é que o senhor vê essa ligação? Bom, Gustavo, boa noite. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui no Ministério é seguir uma orientação do próprio presidente Bolsonaro, né? Desde que nós chegamos aqui, ele nos orientou para que nós tivéssemos um olhar todo especial para o Nordeste do Brasil. E, ao mesmo tempo, que nós não deixássemos faltar recursos para obras hídricas e de segurança hídrica de uma maneira geral, que dizem respeito a saneamento básico, a macrodrenagem, né, a obra de esgotamento sanitário, a obra de adutora da própria transposição tão importante para o Nordeste brasileiro, né? E isso tem causado, talvez, uma certa visibilidade maior do presidente, porque o que nós estamos fazendo, nós estamos ao mesmo tempo tendo a preocupação de levar o presidente para que ele possa testemunhar, não só visitar obras, como entregar obras importantes que estão acontecendo por todo o Nordeste. Ministro, boa noite. Dinarte Assunção, obrigado pela entrevista mais uma vez. Veio a público recentemente aquele confronto lá entre o senhor e o colega da economia, Paulo Guedes, e os dois têm até estilos próprios com relação às políticas. O Guedes liberal e o senhor têm adotado a questão de mais Estado nesse momento de retomada da economia. Eu queria que o senhor pudesse explicar para o nosso ouvinte como as ideias de desenvolvimento através do Estado, que é uma coisa que o senhor tem mais defendido, têm sido recebidos pela equipe do Palácio do Planalto, já que a agenda que ganhou ganhou a eleição foi a agenda liberal. Bom, não me parece que há grandes conflitos em relação a esse tema, né? Há uma exploração que é natural, né? Há uma tensão muito grande da mídia sobre qualquer ação de um ministro de Estado, né? O governo, certamente, quando exterioriza a sua posição, o faz, né, através do presidente da República e dos ministros de cada pasta. O que eu tenho defendido é que o governo não pode, não deve, e essa também é a orientação do presidente da República, abrir mão de cumprir os cronogramas físico-financeiros das obras que foram iniciadas. Não há maior de respeito ao cidadão que é contribuinte no nosso país do que obras paralisadas. Agora, é evidente que todo o meu percurso e a minha história dentro do Parlamento brasileiro e também como executivo demonstram o meu apreço à disciplina fiscal, né? Eu, como parlamentar, votei a PEC que criou o teto de gastos públicos, né? Capitaneei a reforma trabalhista dentro do Parlamento brasileiro, né? Como secretário de Previdência e Trabalho, nós tivemos a maior reforma paramétrica do ponto de vista previdenciário do hemisfério ocidental, além de ter promovido uma série de mudanças de marcos regulatórios de cunho infralegal nas regras de saúde e segurança do trabalho. Nós retiramos mais de 5.000 tipos diferentes de multas, as mais variadas que existiam e que atravancam e atravancavam o desenvolvimento do país. Agora, dentro de um grupo político, administrativo, ou até de uma empresa privada ou de uma família, as pessoas podem e devem pensar diferentes, né? Isso é saudável, isso é inclusive recomendável, até porque nós temos um país
que tem dimensões continentais. O Nordeste brasileiro, por exemplo, tem quase 30% da população do país e menos de 15% do nosso produto interno bruto. É evidente que o Estado precisa também ajudar a combater essas desigualdades sociais. A nossa palavra de ordem é segurança hídrica, com tudo que isso significa, não é? Porque nós aprovamos recentemente a mudança do marco do saneamento básico no país. Isso vai permitir que quase 700 bilhões de reais da iniciativa privada ajudem o Estado brasileiro nesse grande desafio que é a universalização do tratamento de esgoto e da água tratada no país, o que mostra que nós estamos buscando a iniciativa privada nesse processo, mas nós não podemos abrir mão do Estado fazer a sua parte em obras importantes como a que nós estamos capitaneando no Nordeste do Brasil, no Norte do Brasil, no Centro-Oeste. São 5.200 municípios brasileiros que têm a presença do nosso Ministério do Desenvolvimento Regional. E nós temos a responsabilidade de manter essas obras ativas e elas serem entregues à população, porque são obras que dizem respeito à habitação, à mobilidade urbana, ao saneamento básico, à defesa civil, enfim, ações que a população não pode nem deve prescindir. Ministro, a sua pasta cobrou ontem a devolução de recursos na ordem de 19 milhões de reais do governo do Rio Grande do Norte que não teriam sido usados em Oiticica. Isso é verdade? Olha, a nossa preocupação com as obras hídricas no Brasil como um todo, no Nordeste em particular e no Rio Grande do Norte de forma especial, se dá também pela aplicação correta dos recursos públicos. Nós passamos um momento de escassez, de dificuldades econômicas, as mais variadas. Nós temos feito um esforço muito grande para que as obras não sejam paralisadas. Oiticica é uma das obras, eu diria, mais emblemáticas do ponto de vista de segurança hídrica no estado do Rio Grande do Norte. É a porta de entrada das águas de transposição do São Francisco, né? Porque a partir do dia 20, inclusive, eu estarei no Ceará, liberando as águas do reservatório Jati, que vão estar com o volume adequado para serem canalizadas dentro do cinturão de águas, que vai dar segurança hídrica a toda a região de Fortaleza, mas, ao mesmo tempo, essa mesma água que nós estaremos liberando no dia 20 de agosto agora, ela vai ser canalizada a 70, 80 quilômetros depois da sua liberação, vai ser bifurcada para ingressar novamente no estado da Paraíba, na altura de Caiçara. De lá vai para Engenheiro Avidos, também na Paraíba, e de Engenheiro Avidos vai entrar no território do Rio Grande do Norte, as águas do São Francisco, a partir de Jardim de Piranhas e de Oiticica. Então nós queremos que a barragem fique pronta para recepcionar e aprovisionar essas águas que vão ser distribuídas pelo Rio Grande do Norte. No caso específico dos quase 20 milhões de reais que o governo do estado do Rio Grande do Norte precisa repor, são recursos que foram repassados pelo governo federal e que ao longo dos últimos 2 anos foram retirados da sua destinação originária, que é investir em Oiticica, em função de ações que o governo do estado sofreu no estado do Rio Grande do Norte. Então, ações as mais variadas que retiraram recursos de Oiticica, porque foram ações que o governo perdeu, e o governo do estado precisa repor esse recurso, precisa colocar de volta esse recurso em Oiticica para que não haja paralisação ou descontinuidade das obras esse ano. Nós já fizemos um esforço grande de descontingenciar os recursos e aportar os recursos junto ao Tesouro Estadual. Até o final do ano nós faremos um outro esforço, mas é necessário que o governo reponha o dinheiro que foi retirado das contas do governo do estado em função de ações judiciais, para que nós possamos cumprir o cronograma que interessa ao Rio Grande do Norte como um todo, né? Nós esperamos que até março, abril, no máximo maio, junho do próximo ano, as obras do Oiticica estejam terminadas e, para isso, os recursos têm que voltar ao seu leito originário. Ministro, é uma obra que não é da sua pasta, mas que, como o senhor é da integração, é muito importante aqui para o estado do Rio Grande do Norte. A duplicação da BR até Mossoró. Há alguma esperança do presidente, no dia 21, falar dessa obra tão importante? Dinarte, nós temos aí no Rio Grande do Norte uma carteira bastante extensa. Me parece que
em 150 municípios do Rio Grande do Norte a obras do nosso Ministério do Desenvolvimento Regional. Eu não sei se o ministro Tarcísio vai estar presente no dia 21, no Rio Grande do Norte. Provavelmente nós trataremos de ações ligadas ao Ministério do Desenvolvimento Regional e do Ministério da Agricultura. Se o ministro da Infraestrutura estiver, certamente ele tratará do tema. Como eu sei que é um interesse grande nessa obra, inclusive com o término da duplicação da reta Tabajara, certamente o presidente vai estar informado e terá os elementos para se posicionar em relação a essa obra e outras obras da carteira dos diversos ministérios que compõem a esplanada. Ministro, a sua trajetória recente, o senhor foi deputado, relator a reforma trabalhista, isso acabou lhe rendendo até, de alguma forma, ali uma implicação na eleição de 2018. O senhor foi para um posto técnico depois disso no governo Bolsonaro e agora está em um ministério que tem um dos maiores orçamentos, responsável por obras de infraestrutura no país, até pelo nome da pasta, Desenvolvimento Regional, e isso reposicionou o senhor no xadrez político, tanto regional quanto nacional. Eu queria que o senhor pudesse... Eu tenho uma pergunta assim, bem de bastidor, do ponto de vista de apoio político, do ponto de vista de quem está perto do senhor, como era a vida de Rogério Marinho quando perdeu a eleição em 2018 e como está hoje, em 2020, no posto de ministro, como se deu essa reviravolta, quem era amigo voltou a se reaproximar, porque o poder tem essa capacidade de atrair amigos, né, amigos que são provisórios. Bom, já dizia Teodorico Bezerra, né? Amigos são como ave de arribação, né? Se o tempo está bom, eles vêm, se o tempo está ruim, eles vão, né? Brincadeira, mas brincadeira à parte, Dinarte, quando eu perdi a eleição em 2018, o meu posicionamento foi de absoluta resignação, né? Porque não há nada mais importante para mim, que minha vida quase inteira vivi no processo político, do que respeitar o resultado das urnas. A população do meu estado. Ministro, o senhor caiu depois que o senhor fez algum tipo de trocadilho aí com Teodorico. Pois é. Não, mas a sua pergunta me lembrou o Teodorico Bezerra, mas é o seguinte, os verdadeiros amigos ficaram. Quando a gente perde a eleição, né, nós temos que nos reposicionar, e a minha ideia era ir para a iniciativa privada, e recebi o convite do Paulo Guedes, inclusive, não foi nem do Bolsonaro, né, ingressei no governo, né, e a minha ida para o governo me levou à posição que eu me encontro. Agora, é uma situação absolutamente diferente, Dinarte. Eu não imaginava estar onde estou e fazendo o que eu estou fazendo. É uma oportunidade e um privilégio, né? Eu acho que as condições que me foram dadas para desenvolver o nosso trabalho podem permitir, o que eu tenho tentado fazer, ajudar uma região que eu sou oriundo, que eu sou filho, que é a região nordeste do Brasil. O presidente tem me dado todo o apoio para que a gente possa desenvolver um trabalho a favor desta região que tem tantas dificuldades em relação a outras regiões do país, né? E a gente tem tentado fazer a nossa parte aqui. Eu acho que a segurança hídrica é o nosso mantra, é a nossa palavra de ordem, eu espero ter a oportunidade de colocar isso em prática. Ministro, Enio Sinedino, Dinarte Assunção falou que o senhor está à frente de um ministério um ministério bem robusto, com uma pasta com 33 bilhões de reais de orçamento. E o senhor vem liderando aí um plano de investimentos em infraestrutura de grande impacto social no país. O senhor já tem ideia, de quanto já foi investido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional no Rio Grande do Norte e quais seriam as prioridades para o Rio Grande do Norte especificamente, ministro? Olha, tem que ver um marco temporal, Enio. O que eu posso lhe dizer é que nós temos uma carteira bastante extensa, né? Eu poderia levantar os dados especificamente, porque a gente tem uma ideia do Brasil e do Nordeste, né? São investimentos os mais variados. Por exemplo, nós tivemos há 2 meses, se eu não estou enganado, aí em Natal, nós liberamos recursos para fazer a engorda de Ponta Negra, são quase 40 milhões, já tinham sido liberados quase 15 milhões anteriormente. Nós liberamos recursos para
a continuidade daquele túnel ali da Presidente de Moraes, né? São mais uns 15 ou 20 milhões de reais. Você tem a obra de macro-drenagem de toda a região norte, são 300 ruas que estão sendo calçadas, a gente está liberando recursos regularmente, nossa hora da apresentação. Né? Nós anunciamos aí um plano de investimento de quase 80 milhões de reais no metrô de superfície, né? No trem urbano aí de Natal e da região metropolitana. Nós liberamos agora, recentemente, empenhamos quase 20 milhões de reais em obra de infraestrutura em Parnamirim, 10 milhões em Macaíba, 5 milhões em São José do Ipibu, 5 milhões ali em Nísia Floresta, foi 4 milhões e pouco. Então, se você for pegar o tamanho dessa carteira, ela é bastante extensa, né? Oiticica, né? Muito recurso aí para o Oiticica, quase 150 ou 160 milhões de reais em um ano e meio aí já foi liberado para o Oiticica. Então, são recursos vultosos. Eu posso levantar exatamente qual é a carteira e oportunamente passar essa informação para você. Ministro, o Congresso em Foco, né, que é uma publicação nacional, acaba de publicar uma pesquisa que, entre as lideranças lá do Congresso, o senhor foi avaliado entre os 3 melhores ministros, ao lado da Tereza Cristina, da Agricultura, que foi a mais bem avaliada, seguido por Tarcísio Freitas, que é o da Infraestrutura, e depois vem o senhor. E o senhor é o mais novo deles, né? O mais recente do governo. Como é que o senhor vê essa sua ligação com o Congresso? É uma forma de diálogo do presidente da República com os parlamentares? Gustavo, eu estou ministro, mas eu passei 12 anos no Congresso Brasileiro, né? Então eu tenho tentado aqui receber a todos, independente de partido político, independente de bandeira, de quem quer que seja. Então nós temos dado atenção ao Congresso Nacional. Agora, é evidente que nem todo mundo, nós não somos unanimidade, né? Existem dificuldades, existem diferenças, mas a gente tenta aqui entender os posicionamentos, as bandeiras que são erguidas, né? E tentamos fazer o nosso melhor. E o presidente tem nos orientado a fazer um processo em que os estados brasileiros não sejam penalizados em função das diferenças políticas. O Brasil hoje está muito dividido, né? Há uma dificuldade em que as partes que pensam diferente possam conversar entre si. Então, por exemplo, amanhã eu estarei viajando a Tocantins para fazer a inauguração e entrega de um conjunto habitacional em Palmas. Irei a Teresina, no Piauí, à tarde. Vou dormir em Belém do Pará, vou aguardar o presidente, ele estará lá na quinta-feira. Lá nós vamos fazer uma maratona de inaugurações lá, junto com o governador, que inclusive fez críticas fortes ao presidente da República recentemente, mas nem por isso o estado dele vai ser penalizado. Nós estaremos no Pará. À noite eu já viajo para São Paulo, na sexta-feira pela manhã nós estaremos na B2, lá na Bolsa, fazendo o primeiro leilão de iluminação pública, inclusive de São Luís do Maranhão, se eu não estou enganado, né? Acho que são 3 ou 4 cidades que nós teremos os primeiros leilões dessa concessão privada com a iluminação pública, de cidades importantes, de carteiras que foram performadas pelo BNDES. Então a gente tem feito um trabalho de percorrer o Brasil, independente do posicionamento político dos governantes locais e dando ciência das nossas atividades ao Congresso como um todo. Ministro, dia 15 de novembro nós temos uma eleição no Brasil, mas temos aqui no Rio Grande do Norte. O ministro Rogério Marinho vai apoiar quem em Natal, Mossoró e Parnamirim? Olha, eu estou ministro do Estado, né? O presidente nos orienta a não participar de campanhas municipais, né? Ele não fará isso e é evidente que se o presidente não vai se posicionar, os seus ministros também não farão. Eu espero que Natal e Parnamirim façam a melhor escolha e elejam ou reelejam administradores que estejam à altura das expectativas das suas respectivas cidades. Ministro Rogério Marinho, só para terminar, a revista Veja fez uma matéria e ela fala exatamente quando o senhor assumiu a pasta, o senhor, conversando com o presidente Jair Bolsonaro, disse que queria priorizar um programa de ação para o Nordeste. E esse programa de ação para o Nordeste, alguns setores da mídia estão atribuindo ao alavancar
da popularidade do presidente Jair Bolsonaro no Nordeste. A intenção também era de alavancar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, já que ele perdeu em todos os estados do Nordeste, ou a intenção realmente era beneficiar só a região Nordeste? Enio, primeiro eu sou ministro do Brasil, né? A gente tem percorrido o Brasil inteiro. Semana passada eu estava no Rio Grande do Sul, né? Com o presidente, inclusive, em Bagé. Né? Estive com ele há 15 dias atrás em Santa Catarina. Vou amanhã para o Tocantins, em Palmas. Vou para o Pará com o presidente, que é a região norte. Então nós estamos trabalhando o Brasil como um todo. Agora temos um olhar diferenciado para o Nordeste pelas desigualdades que aquela região apresenta. Qualquer ação que o presidente tenha vai ter um cunho político. Ele é o principal mandatário da nação. A gente assiste reportagens ou entrevistas ou é noticiado pelo jornal até se ele come um churrasquinho na esquina. Imagine ele empreender uma ação de política pública importante no Nordeste do país. Eu dou sempre um exemplo para mostrar a relevância do que a gente está conversando, do que aconteceu recentemente, eu falo há 100 anos atrás, estou até brincando, mas no princípio do século passado, com a Califórnia. A Califórnia era um deserto, né? Aquela região ali do oeste americano, Califórnia, Nevada, Novo México, regiões que chovem menos do que o Nordeste brasileiro. Então, há mais de 100 anos, se iniciou um processo de transposição do Rio Colorado e de depósitos de águas ali no centro-oeste americano. E a Califórnia hoje, pela segurança hídrica, não apenas é o maior produtor de alimentos dos Estados Unidos e o estado mais rico daquele país, que é o mais rico do mundo, mas ele também, pela segurança hídrica, que é um marco civilizatório, tem hoje a indústria de entretenimento mais importante do mundo, que é Hollywood, a indústria de inovação tecnológica mais importante do mundo, que é o Vale do Silício. E eu não preciso aqui nominar para vocês as centenas de empresas inovadoras e importantes que a Califórnia detém. Então, tudo isso se deu pela segurança hídrica. O que o presidente da República está propondo ao país é um trabalho em que o Nordeste brasileiro, depois de 500 anos, ao invés de ser vitimado por obras que tem muito mais um viés eleitoreiro e circunstancial, possa ter consistência numa política pública que vai, inclusive, transcender o limite cronológico do mandato do presidente. Essa é uma ação que vai ultrapassar seguramente 10 anos, 12, 15 anos, porque a segurança hídrica é o que vai permitir o desenvolvimento sustentável da nossa região. E não tenho dúvida que o semiárido nordestino, que tem mais de 20 milhões de habitantes, em condições de desenvolvimento humano degradante, vai responder com muita força. Nós vamos fazer um trabalho de desenvolvimento sustentável que vai ser incorporado pela sociedade brasileira e vai permanecer independente de quem vier depois do presidente Bolsonaro. Ministro Rogério Marinho, eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez a sua atenção e a participação no Jornal das 6. Muito obrigado. Obrigado, Enio, a Dinarte, a Gustavo e aos ouvintes da 96, e dia 21 estaremos aí com vocês entregando obras importantes junto com o nosso presidente Bolsonaro. Um abraço. Muito obrigado, um abraço.